Com satisfação que o curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e o Grupo de Trabalho de História Antiga da Associação Nacional de História saúdam todos, todas e todos. É um enorme prazer recebê-los e recebê-las para o 12º Encontro Nacional de História Antiga e 12ª Semana de História da UFPM. O 12º Encontro Nacional de História Antiga tem suas raízes mais profundas no primeiro encontro da área de História Antiga no Brasil, realizado em João Pessoa no ano de 1983. Mas, na sua forma atual, institucionalizada pelo Grupo de Trabalho de História Antiga da UNPU, teve sua primeira realização no ano de 1999, em Florianópolis, cidade que também sediou sua última edição em 2022. Nesses últimos 25 anos, a coordenação do GTHA passou pelas mãos de muitos e muitas docentes das áreas de História Antiga de todo o Brasil, vários dos quais temos hoje o prazer de receber na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente, no biênio 2023-2025, a coordenação está sob responsabilidade dos professores Fábio Friso, aqui da UFPM, e Luiz Ernesto Barnabé, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, organizadores do nosso evento. O Grupo de Trabalho de História Antiga da UNPU tem desempenhado um papel fundamental na consolidação da área de estudos sobre a antiguidade no Brasil, a partir de 3 referências fundamentais, declaradas em seu site. Primeiro, os diversos temas e problemas próprios do estudo das sociedades antigas. Segundo, as múltiplas formas de preservação, transmissão e recepção da tradição antiga na modernidade e no Brasil em particular. Terceiro, as diversas possibilidades metodológicas para se estudar o mundo antigo, com especial referência às semelhanças e diferenças com o mundo contemporâneo. Adicionamos uma quarta referência fundamental, que tem ganhado cada vez mais relevância na última década: o ensino de história antiga, tanto na sua dimensão escolar, quanto em outros espaços. Ficamos satisfeitos de ver que essas 4 referências se encontram presentes nessa edição do encontro. A Semana de História da UFPM também está, atualmente, na sua 12ª edição. Realizada anualmente pelo curso de História, a Semana tem tido um importante papel de proporcionar à nossa comunidade as experiências de participação em congressos acadêmicos e a construção de um diálogo entre diferentes especialistas, nacionais e internacionais da área, egressos, estudantes e membros da comunidade em geral, especialmente docentes das redes pública e privada do ensino básico. Nessa edição, temos a felicidade de unificar os 2 eventos, trazendo para o UFPM pesquisadoras e pesquisadores nacionais e internacionais. No total, contaremos com 8 simpósios temáticos, nos quais teremos cerca de 70 trabalhos sendo apresentados, além de 6 minicursos, 3 mesas redondas e 2 conferências. É, portanto, com muita alegria que damos o pontapé inicial dessa semana, que promete muitos diálogos, conhecimentos e experiências para todas, todos e todos nós. Passamos agora à composição da mesa oficial de abertura do 12º Encontro Nacional de História Antiga e 12ª Semana de História da UFPM. Nesse momento, a gente vai convidar para compor a mesa de abertura a excelentíssima senhora vice-reitora, professora doutora Meire Soares de Ataíde, o excelentíssimo senhor diretor do Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, professor Dr. Flávio Henrique Dias Saldanha, o digníssimo coordenador do Departamento de História e coordenador deste 12º Encontro Nacional de História Antiga e 12ª Semana de História da UFPM, professor Dr. Fábio Friso. E o digníssimo coordenador deste 12º Encontro Nacional de História Antiga e 12ª Semana de História da UFPM, o professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, professor Dr. Luiz Ernesto Barnabé.
Boa noite para todo mundo, todas, todos e todas. Sou muito prolixo, fiz um textinho rápido para não ocupar muito tempo de vocês. Eu gostaria de começar fazendo um breve histórico de como viemos parar aqui. No ano passado, quando apareceu a oportunidade de assumir a coordenação do GTH e, consequentemente, realizar o Encontro Nacional de História Antiga aqui na UFPM, eu fiquei muito feliz com a confiança dos e das colegas ao me atribuírem essa responsabilidade e imediatamente respondi, é claro que eu não aceito. Após ter ingressado na UFPM em 2019 e passado os anos do governo Bolsonaro e a redução de investimentos na universidade, isso me parecia totalmente impossível. Contudo, alguns fatores me fizeram repensar. Primeiro, a mudança no governo federal, que aparecia apontar para uma recomposição do orçamento das universidades. Segundo, a eleição da nova chapa da reitoria, encabeçada por uma professora do nosso instituto e tendo como vice aqui presente uma egressa do nosso curso e uma equipe repleta de colegas e amigos. Terceiro, e talvez mais importante, o poder coercitivo da amizade que tenho com os e as colegas do GTH que insistiram no convite, ou melhor, na intimação. Após consultar os amigos e amigas do Departamento de História e ter a certeza de que teria todo o apoio possível aqui e da companhia do Luiz, que é mais um amigo na coordenação do GTH, acabei sendo convencido. De lá para cá foram muitos cabelos brancos a mais, só para mim, já que o Luiz não teve essa sorte, um monte de trabalho, mas felizmente conseguimos chegar aqui e certamente não teríamos conseguido sem a ajuda de muitos e muitas a quem eu preciso agradecer. Primeiro, preciso agradecer ao Luiz, que aceitou esse desafio comigo, encarando as dificuldades de organizar um evento numa instituição centenas de quilômetros longe dele. Em segundo lugar, agradecemos aos amigos e amigas do Departamento de História que concordaram em deixar a Semana de História nas minhas mãos e darem e seguem dando o apoio total. Dentre os amigos do Departamento, agradeço em especial ao professor Flávio Saldanha pelo apoio não só como colega, mas como diretor do ELACS. Aproveito para agradecer também a gestão da reitoria, na pessoa da professora May, por todos os funcionários que atenderam pacientemente o meu desespero em diferentes momentos. Por fim, aqui na UFPM nada seria possível sem a disposição e a força, principalmente de trabalho, dos e das estudantes, monitores e monitores desse congresso, a quem eu agradeço na pessoa da Maria Carolina, que foi a primeira a embarcar nessa organização ainda no ano passado e foi responsável pela beleza desse projeto gráfico e trabalhou o ano inteiro conosco para fazer esse evento funcionar. Mas agradeço a todas, todos e todas que seguem fazendo esse evento funcionar. Esse evento definitivamente não aconteceria se não fossem os esforços de vários amigos e amigas do GTH em fortalecer a coletividade da área de História Antiga no Brasil. O mais entusiasmado deles, com certeza, foi um entre os meus muitos xarás da Enes Fabiano, o Fábio Favessani, que fez inúmeras pontes e conseguiu o apoio do programa de pós-graduação em História da UFOP para o evento. Mas eu preciso agradecer a cada um e cada uma dos convidados e convidadas, porque muitos aceitaram vir e muitas sem nenhuma possibilidade de financiamento, mostrando o compromisso que tem com a área de História Antiga e a camaradagem que a gente tem a sorte de construir entre nós. Queria agradecer também a cada um e cada uma dos participantes que se inscreveram no evento e aos diversos amigos e amigas que vieram de longe para conhecer o sertão da farinha podre e a capital nacional do Gado Zebu. Por fim, preciso agradecer a cada pessoa que contribuiu de alguma maneira para a realização dessa semana. Em especial, os poetas que fariam a apresentação cultural hoje, mas que tiveram contratempos, então a gente teve que transferir essa apresentação cultural para a abertura da conferência de encerramento, né? O Edson, o André e o Wellington, e que é um orgulho ter a participação deles nesse evento, especialmente para mim, que sou um grande fã do trabalho deles. Eu espero que todas e todos tenham a possibilidade de ouvi-los na sexta-feira. Feitos todos esses agradecimentos, já me desculpando pelos eventuais esquecimentos, deixem-me comentar rapidamente sobre a escolha do tema do nosso evento: Antiguidades no Brasil, Ensino e Pesquisa. Apesar de parecer apenas um daqueles temas de guarda-chuva, que sabemos que são necessários em eventos amplos como esse, nós pensamos em propor esse tema e a organização dos debates da semana, tendo em mente alguns dos principais desafios na área de História Antiga nos dias atuais no Brasil e no mundo. Como fruto do eurocentrismo e do colonialismo que a História Antiga está sob ameaça atualmente. As vagas de professores e pesquisadores e os investimentos em pesquisa em áreas como estudos clássicos, egiptologia, seriologia, arqueologias antigas, etc., estão rareando nos principais centros de pesquisa do mundo, que estão vendo os departamentos correlatos fecharem. Aqui no Brasil, como vimos no debate da BNCC, o próprio ensino escolar de antiguidades está em risco. E as ameaças vêm não apenas do avanço de um tecnicismo liberal sobre as ciências humanas,
mas também vem de certos esforços pretensamente decoloniais. Aqui no Brasil, seguem os ataques brasilcêntricos que indicam a necessidade de acabar com o estudo da antiguidade para valorizar apenas os nossos povos originários. Fora do Brasil, a crítica ao racismo e à supremacia branca nos estudos da antiguidade, tanto nos objetos de estudo como na ocupação dos postos de trabalho e pesquisa, tem levado a considerações sobre um possível fim das disciplinas dedicadas à história antiga. É inegável que há muita razão em diversos desses argumentos. A questão de sempre é se é preciso jogar o bebê fora com a água do banho. Curiosamente, se por um lado há essa tentativa decolonial, entre aspas, de matar a história antiga, por outro lado, a ideia de antiguidade tem sido apropriada por diversos campos que poderiam justamente construir essa visão decolonial. Atualmente vemos propostas críticas a termos também problemáticos como pré-história ou história pré-colonial e a opção por usar conceitos como Amazônia Antiga, África Antiga, como forma de deseurocentrizar ou descolonizar esses estudos. Isso nos motivou a construir essa semana, a partir das discussões sobre o que seria essa antiguidade, ou talvez, para ser mais preciso, essas antiguidades. Quais seriam suas características? Como seria possível pensar em antiguidades que não digam respeito a marcos temporais culturais eurocêntricos associados à violência colonial? Tendo isso em vista, tentamos reunir o maior número de especialistas em áreas que tradicionalmente não estão em diálogo com a história antiga. Foi esse esforço que nos fez buscar a ampliação dos debates do Grupo de Trabalho de História Antiga, de maneira a acolher as antiguidades amazônica, africana, andina, indiana e do Extremo Oriente. Por isso, as mesas com o mesmo título, Antiguidades Diversas. Esperamos que este seja um primeiro passo para manter esse debate mais amplo em novas edições do Encontro Nacional de História Antiga e nos simpósios temáticos do GTHA, nos Encontros Internacionais de História. E aí já fica o convite para esse pessoal para participar do simpósio temático em Belo Horizonte no ano que vem. E tratamos de pensar essas antiguidades sem esquecer do foco em ensino. Por isso, além dos nossos já estáveis e crescentes trabalhos sobre ensino de história antiga, pensamos em propor à plenária antiguidades no ensino e na extensão universitária, para que possamos dialogar melhor sobre nossas organizações curriculares, as nossas opções frente aos desafios de transformar a história antiga em algo mais amplo e realmente decolonial. Ou seja, embarcar nas trirremes, mas sem esquecer as pirogas, para navegar entre as ilhas de Delos e Marajó e subir os rios Negro, Indo e Amarelo. Esperamos que essa semana seja repleta de debates, diálogos, risadas e afetos nas mesas da universidade e dos bares da cidade. Nós, de toda a equipe de organização e do Departamento de História, estamos muito felizes e agradecidos e desejamos a todos, todas e todos um excelente 12º Encontro Nacional de História Antiga e 12ª Semana de História da UFTM. Boa noite. Depois dessa fala do Fábio, acho que não sobra muita coisa, né? Eu já tinha pensado só ficar nos agradecimentos, então é por aí que eu vou mesmo. Inicialmente quero agradecer à UFTM por ter possibilitado, né, a gente hospedar aqui o GTH esse ano, a toda a equipe dos alunos, né, dos monitores que também estão se empenhando bastante, e o evento conseguiu, né, acho que ter uma cara, ter um funcionamento. E quero agradecer também a todos que vieram para o evento, que vêm para prestigiar o evento, vêm para apresentar seus trabalhos, porque, né, é esse espaço que a gente precisa, né, sempre constante, né, da universidade, trocando as suas ideias, aprendendo com os outros, né, e estabelecendo esses diálogos. Acho que é isso. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Com muita satisfação, como diretor do Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais e também membro do Departamento de História, nós estamos aqui realizando mais uma semana do curso de História. 12ª semana. A gente está aqui desde o início, parece que foi ontem. E essa semana tem um adendo especial, como já foi colocado aqui, e gostaria de endossar. É um evento duplo, 12ª Semana de História e 10ª Semana de História Antiga, a qual o professor Fábio Friso nos colocou esse desafio, né, numa reunião do departamento, de sediar, né, esta semana do GT História Antiga da Associação Nacional de História aqui na UFTM, do qual foi a resposta? Sim. Fábio, vai lá. Vai. Não.
vai que é tua. Brincadeiras à parte, é importante que este evento duplo, ele é também duplo em outro sentido. Qual é? É um evento nacional e é um evento internacional. Isso é salutar, é importante para o FTM ao processo de internacionalização. É importante termos pesquisadores, sim, nacionais e também, sim, pesquisadores internacionais nessa semana, que começa a partir de hoje, em que é uma semana de reflexões, provocações, como o Flávio Orfriso bem colocou aqui. Afinal, que história antiga é esta? É uma temporalidade tardia que diz respeito apenas à Grécia e Roma? Obviamente que não. Essa é uma dentre outras várias provocações que serão realizadas, discutidas nos corredores e porque também nas mesas de bares e restaurantes aqui da cidade de Uberaba. Eu gostaria de encerrar aqui dizendo também que toda semana acadêmica é uma semana de encontro e também de reencontro. É importante, fiquei aqui bastante feliz de encontrar colegas de outros tempos e também gostaria de revelar uma coisa aqui para vocês. Está aqui entre nós o professor Fábio Patriciani, do qual eu fui aluno dele na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, Universidade Federal também conhecida como Universidade Federal do Outro Planeta, coisas que só lá acontecem, né, Fábio? Eu gostaria de revelar aqui também para vocês que, se hoje eu estou professor, eu devo a inspiração ao professor Fábio Patriciani e aos colegas deles na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, se aqui estou, eu devo ao Fábio e aos outros professores, que eu já era apaixonado pela história, mas com eles eu me tornei mais apaixonado ainda pela história e procuro transmitir essa paixão para os alunos agora do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesse sentido, sejam bem-vindos essa semana e que tenhamos boas discussões, boas reflexões e também provocações. Muito obrigado. Boa noite a todos os presentes. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Em nome da reitora, a professora Marinalva, em nome da nossa reitoria, saudamos a todos os colegas, aos colegas que vêm de outras instituições e que nos honram com a sua presença nessa noite tão festiva. Uma noite festiva porque é uma noite que se propõe a debater um tema tão importante, a debater um tema que aqui os colegas na mesa já explicaram o grande significado que ele tem para nós, historiadores. Eu também sou historiadora, sou da terceira turma e tive como professor o professor Flávio. E é sempre uma honra a gente poder falar do tanto que a história ensina, que a história reflete, que a história modifica a vida das pessoas, mas principalmente tudo aquilo que a história constrói. Por isso, cada vez que a gente luta, e principalmente num tema que para mim é muito caro, era um dos temas que eu mais gostava de história na antiguidade, a gente nada mais faz do que brigar pelo nosso presente e olhar para o nosso futuro. Os historiadores, eles têm uma missão, que eu falava com o professor Fábio, que nem eles mesmos sabem, né? Através dos seus métodos de estudo, dos seus métodos de análise, da sua crítica, eles são capazes de construir, de melhorar, de modificar, de abrir olhos, de abrir corações. São tantas coisas das nossas problematizações, mas são tantas ações que nós temos que procurar nessa vida, que a missão de cada um de vocês, docentes, alunos, discentes, servidores e os apaixonados por história, como um dia eu fui, sem nenhuma técnica, e vim fazer tardiamente curso.
Então é importantíssimo esse encontro de hoje, não apenas por ele ser um encontro nacional, internacional, mas por aquilo que ele é capaz de motivar em cada um de nós, por aquilo que ele é capaz de fazer com cada um de nós, por aquilo, não é, professor, que ele muda. E cada vez que a gente divide alguma coisa com o outro, na realidade a gente multiplica. Por isso eu desejo que essa semana ela seja intensa, de muito aprendizado, de muitas reflexões e de muitas transformações. Não apenas na nossa universidade, mas em todas as universidades do país. As universidades públicas hoje, elas precisam desse afago. Universidades públicas como a nossa, gratuitas, que são acolhedoras e que devem derrubar o preconceito, as diferenças e acolher a todas as pessoas de forma igual. É isso que tem pautado a nossa reitoria. É isso que tem pautado a nossa gestão. E nós dependemos muito do curso de História, tanto dos docentes quanto dos discentes, para nos orientar no nosso caminho, nos falar aquilo que é correto, aquilo que é errado, nos dar as proposições, mas acima de tudo, estar ao nosso lado, sempre buscando as melhores soluções. Que vocês tenham um ótimo aprendizado, que vocês aproveitem muito esse curso, que vocês vejam a amplitude que a história pode desenvolver na nossa região, uma região que se tornou um geoparque agora, um geoparque da Unesco importantíssimo. Temos outros geoparques em Minas, Peruaçu deve entrar agora. Então essas coisas valorizam as coisas antigas que não são tão caras. E quem não tem memória, quem não sabe trabalhar com a memória, quem não usa as memórias dos fatos, não consegue muitas vezes entender nem o próprio futuro. Então, a história antiga não vai morrer nunca, porque sempre nós estaremos vendo a importância e trazendo ela para o nosso lado. E só trazendo do nosso lado é que a gente vai poder ter um futuro cada vez melhor. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai desfazer essa mesa agora e chamar os palestrantes. Em teoria, a gente teria atividade cultural do Islã, mas todos os participantes estiveram previstos, então essa atividade vai ficar para sexta-feira à noite. Não percam, o Islã é uma atividade muito presente aqui em Uberaba. Existem várias disputas e competições estaduais e nacionais que pessoas de Uberaba já representaram. Então, participem. Dito isso, a gente vai convidar agora para compor a mesa da conferência de abertura o conferencista, professor Dr. Jacinto Lins Brandão, professor titular de Língua e Literatura Grega da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e acadêmico da Academia Mineira de Letras. A gente também vai convidar a mediadora, professora doutora Camila Condilo, professora de História Antiga do Departamento de História da Universidade de Brasília. Alô? Boa noite a todos.
me incumbiram com essa honrosa tarefa de mediar essa conferência de abertura. Então, professor, nosso convidado, eu dou boas-vindas para o nosso convidado, o professor Jacinto Lins Brandão. O professor dispensa apresentações, né, mas no caso de ter alguém que não estava no planeta Terra nos últimos tempos, eu vou trazer algumas palavras a mais sobre o nosso convidado. E na sequência, então, nós teremos a palestra e ao final eu vou abrir para algumas perguntas, tá? Então, bom, o professor Jacinto teve toda a formação na área de letras, começando na UFMG e posteriormente com doutorado na Universidade de São Paulo. Foi professor titular de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal de Minas Gerais, de 1977 a 2018, onde também exerceu cargos de gestão e onde também atualmente é professor emérito. O professor Jacinto... o professor Jacinto também teve inserção internacional em vários países, mais especificamente foi professor visitante em Portugal, na Argentina e também na França, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Como muitos de vocês já sabem, ele também foi o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, onde também exerceu diversos papéis administrativos ao longo do tempo, além de, como já foi mencionado, pertencer à Academia Mineira de Letras desde 2018. E o professor Jacinto ele tem trabalhos na área de língua, literatura e filosofias gregas, e no campo também das literaturas acádias da Mesopotâmia Antiga e da literatura comparada, além de ter publicado obras de ficção. E na noite de hoje, o professor Jacinto vai apresentar para a gente a palestra Viagem à Lua, retomadas de um argumento antigo na era moderna e contemporânea. Então, professor Jacinto, muito bem-vindo e a palavra agora é sua. Obrigado, Camila. Eu agradeço também o convite dos organizadores, né, em especial o professor Fábio Frios. E eu espero falar alguma coisa interessante sobre um assunto que é interessante. Bom, eu imagino que pode parecer estranho nesse título da minha fala, mas que tenta corresponder de algum modo ao tema do encontro de atividades do Brasil, ensino e pesquisa. E eu espero contribuir aí de dois modos, né? O primeiro do ponto de vista das questões relacionadas com a recepção e o segundo por apresentar um caso que pode ter aplicação pedagógica, o qual não é comum que se considere no âmbito da recepção da atividade, porque parece que é um assunto moderno, né? As viagens à Lua. Como topos literário, ele tem a vantagem de permitir um percurso completo do mundo antigo até o mundo contemporâneo e, oficialmente, né, o fim desse assunto tem uma data precisa, que é 20 de julho de 1969, quando a nave espacial Apollo 11 pousou no nosso satélite em transmissão ao vivo pela televisão. Eu estava lá assistindo a televisão e garantindo-nos que a Lua era nada menos que uma planície de terra coberta de poeira. Foi uma decepção para nós que estávamos acostumados com os solenitas. Bom, esse caso me interessa por configurar uma mudança recente e radical no que a estética da recepção chama de horizontes de expectativa, né? Quando a primeira viagem espacial foi feita pelo ser humano, em 12 de abril de 61, era o astronauta russo, né? Yuri Gagarin, que disse, né, a Terra é azul. Foi a primeira vez que a gente soube que a Terra era azul. Isso implicou uma mudança de perspectiva de tal modo que a Hannah Arendt refletiu sobre ela na introdução do seu livro chamado A Condição Humana, pois a possibilidade de a humanidade poder não mais estar confinada na superfície da Terra e deixar, então, de ser telúrica, modifica profundamente a sua condição. E se ainda, né, não se conta com
mais de algumas dezenas de humanos que já passaram temporadas em órbita da estação espacial e breves momentos na Lua, a mera possibilidade que isso aconteça com o avanço das tecnologias configura justamente um novíssimo horizonte de expectativa. Expectativa é a possibilidade. Ora, desde que viagens à Lua deixaram de ser possível para ingressar no factual, dois movimentos ocorreram. De um lado, o afastamento dos extraterrestres para locais cada vez mais longínquos, e de outro, uma completa reconfiguração das leituras de relatos anteriores de idas à Lua, motivada pela constatação, essa constatação in loco, que se trata não mais que um corpo celeste deserto e sem nenhuma espécie de vida. A questão, portanto, é qual que é a expectativa que tem o leitor contemporâneo com relação a esses textos. Eu quero salientar que trabalhar com expectativas é o que funda a teoria da recepção, implicando tratar os objetos enquanto história. No caso dos primeiros trabalhos da Escola de Constança, a literatura enquanto história, o que é muito diferente das histórias da literatura que se produziam anteriormente. Eu lembro que não é sem razão que a conferência inaugural aí da estética da recepção, pelo Hans Robert Jauss, que depois foi convertido em livro, se intitulou justamente A História da Literatura como Provocação para a Ciência da Literatura. Uma provocação de grande monta ao defender que uma obra só existe na medida em que é recebida e, portanto, muda em vista dos diferentes horizontes de expectativa. Os processos de mudança sendo, vocês sabem, o objeto da história. Não, muito além do que nós podemos dimensionar ou mesmo investigar, nós encontramos concepções que parecem antigas e espalhadas, segundo as quais os moradores da Lua e do Sol eram as almas dos mortos. Supõe-se que essa ideia tenha uma procedência iraniana, tendo penetrado na Grécia no século V a.C., tendo como base a concepção de que a alma, por ser da mesma natureza que o éter, uma vez liberada do corpo, sobe às regiões celestes. O epitáfio oficial dos atenienses mortos na Batalha de Poitidae, em 432 a.C., declara que o éter recebe as almas, assim como a terra os corpos. E, conforme o influente tratado de Plutarco, intitulado Sobre a Face Visível da Órbita da Lua, ele afirma que nesse tratado que a natureza humana é formada por 3 elementos, uma vez que a Terra fornece o corpo, a Lua, a alma, e o Sol, a mente. Então, a morte supõe 2 etapas. A primeira ocorre na Terra, com rapidez e violência, quando Deméter separa a carne da alma. E a outra tem lugar na Lua, sob o comando de Perséfone, que separa com brandura e aos poucos a mente da alma. Bom, a par dessas ideias de natureza religiosa, que a rigor não admitem a existência de selenitas, de habitantes da Lua, existe outra tradição de narrativas cuja origem se encontra em Luciano de Samosata, no século II da nossa era. A Lua conta com habitantes próprios, que são os selenitas. É verdade que o patriarca Fóssil afirma que fazia parte já do livro de Antônio Diógenes, As Coisas Incríveis Além da Tule, uma viagem à Lua. O protagonista e narrador desse romance, As Coisas Incríveis Além da Tule, de nome Díneas, narrando como, viajando ele com seus companheiros para o norte, na direção da Lua,
que era como que uma terra limpidíssima, se aproximaram dela e nela estando, completo fóssil, né, teriam visto que é verossímil que vejam quem elabora ficções assim exageradas. Como a obra de Antônio Diógenes não se conservou, mesmo que o fóssil ainda pudesse ler no século IX, né, nós não temos condições de apilatar que coisas seriam essas. De outra parte, nós não sabemos exatamente quando viveu o Antônio Diógenes, sendo simplesmente impossível avaliar a sua precedência com relação ao Luciano. Agora, importa observar que na descrição da guerra entre os habitantes do Sol e da Lua, relatada pelo Luciano, no texto de que eu vou mostrar lá um trecho daqui a pouco, chamado Das Narrativas Verdadeiras, é aí que pela primeira vez aparece o termo grego selenita no autor grego, os registros anteriores sendo ínfimos ou dependentes de fontes contemporâneas do próprio Luciano. Ateneu, por exemplo, que escreve no século II também, ele diz que se lia no historiador do século V a.C., chamado Herodoro, não é o Heródoto, é o outro, é o Herodoro. Esse historiador dizia que as mulheres selenitas botam ovos e os que nascem lá são 15 vezes maiores do que nós. Um gramático do século II, o Herodiano, ele explica que o gentílico da cidade de Adrene é adrenita, do mesmo modo que o de Siene é sienita, e o de Selene, que é lua em grego, é selenita. Bom, do Luciano nós temos duas viagens à Lua, dois textos da viagem à Lua. No primeiro deles, chamado Ícaro Menipo, está em cena o filósofo cínico Menipo, que narra um amigo como, motivado pelo desejo de conhecimento, ele tinha empreendido uma viagem pelos céus, uma vez que, examinando as opiniões dos filósofos sobre o mundo e os homens, ele só havia encontrado contradições e nenhuma certeza. Então, chegando à Lua, nessa viagem, Menipo encontra só Empédocles, o filósofo Empédocles, que havia se lançado dentro do vulcão Etna para pôr fim à vida e foi expelido pelo vulcão até chegar à superfície da Lua, onde ele passa os dias alimentando-se de orvalho até terminar por se dissolver em fumaça. Nesse caso, né, então, é uma lua deserta, cujo uso serve não mais que para fornecer um ponto de observação distanciado da Terra, surpreendendo-se Menipo quanto, visto de longe, tudo grandioso se apresenta apequenado, das montanhas ao oceano, do Colosso de Rhodes ao farol de Alexandria. Essa visão é muito importante, né? E a gente tem que... É claro que a gente tem desde a visão dos deuses na Ilíada, essas visões do alto. Para a gente isso banalizou, né? Basta entrar no Google Maps que você vê de lá de cima até você andando na sua casa. Mas isso é uma projeção que era de uma experiência que ninguém nunca tinha feito antes, né? É uma experiência de alteridade, né? É isso que está movendo esse tipo de estranhamento, né, que está aí. Bom, agora em seguida, né, o Luciano, dotado do olhar agradável, aliás, Menipo, né, dotado do olhar agradável, ele consegue ver também as cidades, as pessoas, para concluir como a vida humana se assemelha a uma cena de teatro e como que as cidades se equiparam a repúblicas de formigas. Então, quando ele decide prosseguir a viagem até a morada dos deuses, é a própria Lua que toma a palavra para enviar uma mensagem a Zeus, porque ela diz que está cansada das discussões sobre a sua natureza. Ela diz o seguinte: não me é possível ficar em nenhum lugar, a não ser que Zeus triture os físicos, reduza os silêncios dialéticos,
destrua o pórtico, incendeie a academia e faça cessar as discussões dos peripatéticos, pois só assim eu ficaria em paz e pararia de ser a cada dia por eles geometrizada. Bom, a Lua, então, aí está nos provendo nessa passagem um bom resumo, né, do que se debatia a seu respeito, além desse trecho que eu passo a ler agora, que ela diz: quem sou, de que tamanho, porque me torno crescente ou minguante ou cheia, uns me dizem habitada, outros que eu sou um espelho posto sobre o mar, outros ainda me atribuem o que cada qual imagina. Finalmente, também minha própria luz dizem ser roubada e bastarda, vindo do alto do sol, e não cessam assim de buscar desunir-nos e lançar-me contra ele que é meu irmão. Bom, essa é a primeira viagem do Ícaro Benigno. A segunda viagem, ela se encontra na paródia da Odisseia, né, do Luciano, intitulada Das Narrativas Verdadeiras, e ela é muito mais elaborada, apresenta um quadro diverso, pois a Lua é densamente povoada. O Luciano, esse texto é interessante porque o narrador se chama Luciano, é um primeiro exercício assim, autoficcional, de o autor botar seu nome como a própria personagem do texto. Ele declara que ele é movido por curiosidade intelectual, o desejo de experimentar novidades e a vontade de saber como é o fim do oceano e que espécie de homens habita do lado de lá. Então ele parte das colunas de Hércules até que, viajando então no Oceano Atlântico, o navio é levado por um tufão, cerca de 300 estádios, ou seja, mais ou menos 53 quilômetros, e depois de 7 dias e 7 noites de viagem aérea, aí ele chega na Lua. A primeira impressão é visual. Esse é um dado importante, tá, de reverter. Pensar que se a gente está na Lua, a Terra que passa a ser a Lua, e a Lua passa a ser a Terra. Então eles dizem, né, começaram a aparecer por perto muitas outras ilhas, umas maiores, outras menores, cor de fogo, bem como uma outra terra por baixo de nós, com cidades, rios, mares, matas e montanhas, que devemos tratar-se do lugar que habitamos. Até aqui parece que eles vão repetir, né, a experiência de Benigno, mas acontece a ultrapassagem disso a partir do momento em que os viajantes são abordados pelos hipogipos, tá? Que são uns seres fantásticos, que são cavaleiros montados em enormes abutres e que conduzem esses visitantes ao rei da Lua. O rei Endymion, que é uma personagem da mitologia grega conhecida, que fala em grego, ter sido um antigo habitante da terra, que foi uma vez durante o sono arrebatado da nossa terra e tendo aportado aquela região se tornara rei. Esclarecendo ainda que aquela terra era a lua que vemos de baixo. Bom, o jogo de inversão e espelhamento subjaz a essa primeira exposição. A nossa terra e aquela outra terra que vista de baixo se nos aparece como lua. Uma outra terra onde, todavia, existem situações semelhantes às da nossa, como a guerra, em que logo todos se misturam, uma guerra motivada, curiosamente, pelo fato de que Faetonte, o rei dos habitantes do Sol, impedia que a Lua, que estava superpovoada, fundasse uma colônia em Vênus, que era um lugar completamente desabitado. Bom, aí, depois de descrever essa guerra, tem início a parte que está lindo, descritiva, aberta com a declaração do narrador, Luciano, de que ele se propõe contar que nesse período que passei na Lua me pareceu novo e bizarro. Então, isso Kainosa em grego, tá aí. O que eu estou trazendo como bizarro é paradoxos. Então, está no gênero da paradoxografia, tá? Das coisas incríveis.
Não, então vamos lá, né? Eu vou ler essa descrição toda, porque ela é tão boa. Eu pensei em resumir, mas eu acho que vocês vão gostar. Bom, antes de mais nada, o fato de eles, né, os Serenitas, não nascerem de mulheres, mas de seres machos. Na verdade, casam homens com homens e não conhecem absolutamente nenhum nome de mulher. Até os 25 anos, cada um casa fazendo de mulher, e dessa idade em diante faz de marido. E engravidam não pelo ventre, mas pela barriga das pernas. De fato, assim que o feto é concebido, a perna engrossa. Algum tempo mais tarde, praticam uma incisão e retiram o feto mais morto, que ressuscitam, expondo ao ar com a boca aberta. Creio mesmo que foi desse fato que ocorreu aos gregos essa designação de barriga da perna, porque entre eles, Serenitas, são as pernas que engravidam e não os ventres. Mas vou contar uma outra coisa mais extraordinária que essa. Existe lá uma espécie de homens chamados dendritas. Dendron é árvore, tá? Então é meio arbóreos, os quais são gerados da forma seguinte: cortam o testículo direito do homem, plantam-no na terra e dele cresce uma árvore enorme de carne, tal qual um pênis. Até tem ramos e folhas. Quanto aos frutos, são glândias do tamanho de um côvado. Logo que amadurecem, colhem-nas e retiram-lhes homens de dentro. Usam órgãos sexuais postiços, uns de marfins e os outros, os pobres, de pau. E é com tais órgãos que criam cio e se unem a seus pares. Quando o homem envelhece, não morre, mas dissolve-se como fumaça e transforma-se em gás. Todos têm a mesma alimentação. De fato, fazem uma fogueira e assam rãs sobre as brasas. Existem lá rãs em grande quantidade voando no ar. Enquanto os animais vão assando, juntam-se à volta do lume como se fosse à volta de uma mesa, inalam a fumaça que se desprende e saciam-se dela. É com esse alimento que se sustentam. Quanto à sua bebida, é o ar espremido para dentro de uma taça, produzindo um líquido semelhante ao orvalho. Também não urina nem evacuam, pois não tem orifício como nós, de forma que os adolescentes não têm relação com ânus, mas sim na curva interior do joelho, acima da barriga da perna, que é ali que tem um orifício. Entre eles é considerado belo quem tem poucos cabelos, ou é completamente careca, ao passo que detestam os cabeludos. Os cabeludos em grego é comertes, tá? Nos cometas, pelo contrário, consideram belos os cabeludos, coisa que nos foi contada por pessoas que tinham vindo de lá. Além disso, os serenitas têm barba, a qual cresce um pouco acima dos joelhos, mas não tem unhas nos pés, já que são monodáctilos. Acima da bunda nasce-lhes uma grande couve, como se fosse uma cauda, a qual está sempre viçosa e não se quebra se a pessoa cai de costas. Do nariz segrega um mel muito azedo e quer trabalho, quer faça exercícios, suam leite por todo o corpo, a ponto de com ele fazerem queijos, desde que lhe juntem um pouco de mel. Por outro lado, faz a partir de aros azeite, um azeite extremamente gordo e perfumado com mirra. Videiras tem muitas, mas dão água. De fato, os bagos de uva são como granizo, de modo que, a meu ver, quando se levanta um vento, este sacode as videiras, arranca os cachos e é então que cai sobre nós o granizo. O estômago deles é um saco onde guardam tudo o que necessitam, pois este óleo está aberto, ora fechado, e nele não se vê nem intestinos nem fígado, apenas o interior todo ele peludo e eriçado, de forma que os recém-nascidos, quando o frio é muito, se aconchegam ali. Quanto ao vestuário, o dos ricos é de cristal macio, o dos pobres é tecido de bronze. Na verdade, aquele país é muito rico em bronze, que eles trabalham mergulhando na água, só como se faz a lã. No que respeita aos olhos, existe dizer como são. Não vá alguém cuidar que minto, tal é o incrível da história.
Apesar de tudo, porém, eu vou contar. Tem óculos desenroscáveis, de modo que qualquer um pode tirar os seus e guardá-los até voltar a precisar de ver. Então, coloque-os para ver. Muitos, tendo perdido os seus próprios olhos, vêm com olhos que pedem emprestados a outros. Até quem tenha muitos de reserva, os ricos. Quantas orelhas são folhas de plátano, exceto daqueles que nascem de glandes, os quais possuem, e eles só orelhas de madeira. Bom, eu não vou tirar tudo que eu tenho aqui, porque eu quero continuar na recepção disso, né? Vocês vejam que isso aqui é um trecho sensacional, tá? Para fazer uma leitura usando a teoria queer, que está simplesmente cheio de tudo que é estranho, diferente, etc. Mas eu só vou dividir em 4 grupos, né, o que o Luciano parodia aí, das etnologias de poetas, filósofos e historiadores anteriores a ele. E ele declara que ele está fazendo paródia, tá, de filósofos, historiadores e poetas. Então, de um lado, né, primeiro, os aspectos todos relativos a sexo e procriação. Em segundo lugar, tudo relativo à alimentação e dejetos. Em terceiro lugar, né, nesse caso da alimentação e dejetos, tá, eu estou incluindo aí também o que ele fala de prática funerária, não tem cadáver, tá? A lua é limpinha, tá? Não tem dejetos, da mesma forma como não tem cadáver, que são dois interesses que os etnólogos sempre tiveram, né? Como se nasce, como se morre, é um interesse importante nessas descrições. Bom, aí tem também os aspectos de diversidade natural e cultural e essas curiosas confusões aí entre animal, vegetal e artefatos. Eu poderia lembrar vários textos, tá? Nesse caso aí, a situação da humanidade anterior a Pandora, como está lá em Exildo, os costumes, as descrições de Heródoto e de Heodoro sobre a sociedade das Amazonas, fazendo a inversão, então só tem homens e não mulheres, os costumes alimentares e funerários aí de povo bárbaros, tudo isso tem que estar partindo daí, né? Partindo e radicalizando, né, naturalmente. Bom, aí tem elementos imaginários também, né, como o pagamento das fronteiras aí, animais vegetais e o Império acreditava nisso. Agora, radicalizando até a esfera dos artefatos, né, confundindo afistos com a técnica. E por último, uma coisa que interessa muito o Luciano em vários textos, né, botar em xeque as convenções sociais. Nessa sátira das distinções entre ricos e pobres, que apareceu aqui em vários momentos. Né? Bom, essas são as fontes das viagens à Lua, então, que procedem da antiguidade, considerando os textos conservados, né? Em que nós temos aí 2 tendências, uma matéria aí plutarquiana e também do Luciano, de Plutarco e Luciano, em que a Lua não é habitada, são as almas dos mortos que permanecem lá durante um tempo, e a segunda dessa descrição do Luciano, né, como a Lua completamente habitada, tem seus próprios habitantes, que são os Selenices, e eles são bizarros, né, no contraponto conosco. A partir do século, bota mais um que agora eu vou. Que agora não é texto, não, é só para vocês guardarem por onde eu quero passar, é muita coisa e eu vou tentar organizar. A partir do século XVI, né, os textos mais conhecidos que integram essa matéria, eles são pela ordem de publicação. Né? Primeiro, uma breve passagem do canto 34 do Orlando Furioso, do poeta italiano Ludovico Ariosto, né, publicado em 1862. Depois nós temos um opúsculo em latim do padre espanhol Juan Maldonado, né, de 1541. Depois esse texto curiosíssimo, ou O Sonho ou Astronomia da Lua, escrito também em latim,
e que é do matemático, astrônomo Johann Kepler, que é um dos fundadores da ciência moderna, tá, em 1634. Depois, esse Homem na Lua, que é de um prelado anglicano, né, o Francis Bacon, em 1638, escrito em inglês. Esse livro do Cyrano de Bergerac, né? O Outro Mundo, Os Estados e Impérios da Lua. Cyrano de Bergerac era libertino, né? Escrito em francês, o livro. O conto da escritor norte-americano Edgar Allan Poe, As Aventuras Sem Parte, um Século Antes de Fala. O romance, que aí nós já classificamos tranquilamente ficção científica, Júlio Verne, né, Na Terra-Lua, 1865. Romance também de ficção científica da H.G. Wells, Os Primeiros Homens na Lua. E chega aí então até o começo do século XX. Bom, um traço comum a todas essas obras, né, é a admissão da existência de algum tipo de vida na Lua, o que não se restringe apenas aos textos de ficção, essa crença, porque ainda em 1880, por exemplo, ou já em 1880, da nossa perspectiva, o astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion, num volume intitulado A Lua, de que foi feita uma tradução e recentemente publicada pela editora da Universidade Federal do Paraná, tá, no interesse da história da ciência. Esse Flammarion afirma nesse livro, primeiro, que pode e deve haver na Lua uma atmosfera de baixa densidade. Isso, hoje em dia, em geral aceito, tá? Tem alguma atmosfera muito rarefeita, né? Agora ele conclui que, em vista disso, a vida que por séculos e séculos deve ter irradiado pela superfície da Lua, provavelmente não está extinta. Tá? Esse é um livro de um cientista. Bom, como a minha intenção é considerar esses textos enquanto conjunto que se desdobra por diferentes horizontes de expectativa, eu não tenho como falar de cada um deles em detalhe, então, e por isso eu vou fixar nossa atenção só nessa questão dos seleníficas, como é que eles se representam, o que por si só já sugere alguma ligação com a ficção do Luciano. Em alguns casos, com a remissão sendo explícita, tá? Como é o caso do Kepler, que escreveu no livro dele. Eu deparei-me com os dois livros da História Verdadeira de Luciano, escritos em grego, que escolhi como meio de dominar a língua. Ele estava estudando grego, né? Fui auxiliado pelo gosto por um conto tão ousado que, no entanto, oferece algumas sugestões sobre a natureza do universo em seu conjunto, como o próprio Luciano anuncia na introdução. Isso aqui eu não entendo, porque está dizendo que o Luciano, que ele diz na introdução, que é para ninguém acreditar em nada do que ele está falando, que a única coisa que ele vai ser verdadeira é dizendo que está mentindo. Agora o Kepler entendeu que o Luciano falou que ia falar de coisas do universo. Bom, o Kepler continua, ele navega além das colunas de Hércules para o oceano e é levado com seu navio por redemoinhos e transportado até a Lua. Esses foram os primeiros vestígios que encontrei de uma viagem à Lua, minha aspiração em tempos posteriores. Está claro aqui a relação com o Luciano, que nos outros pode estar mais implícita, né? Bom, anteriormente à data de publicação aí do sonho, né, de Kepler, nós temos esse episódio do Ariosto e o relato do Juan Maldonado, né? No primeiro caso, o Rolando Furioso é uma continuação satírica de uma epopeia anterior, escrita pelo poeta italiano também Matteo Boiardo, que era o Orlando Enamorado. Essa é o Orlando de 1476, mais ou menos. O Orlando Furioso, já no século XVI, né?
Se no primeiro poema o Orlando está enamorado de uma princesa, no segundo ele está louco por causa do amor e é em busca da cura da loucura do Orlando que o companheiro de aventuras dele, o Astolfo, vai até a lua, que tem tudo que há na terra, florestas, rios, cidades, castelos, sendo que lá também é que se encontra tudo que se perde aqui na terra, das coisas concretas até as abstratas. E por isso o Astolfo encontra num frasco a razão que o Orlando havia perdido. Embora haja na lua cidades, castelos, o poema diz que as cidades, castelos da lua tem outros planos, outros vales, outras montanhas, com casas mais impressionantes. E lá também existem florestas ilimitadas. Furioso, né? Depois de avançar cada vez mais para o norte, Astolfo é conduzido à lua no carro de São João Evangelista. No opúsculo do Maldonado, o narrador em primeira pessoa é levado ao satélite por uma mulher virtuosa que havia falecido há pouco tempo, de nome Maria de Rojas. E quando ele chega na Lua, ele descobre uma utopia onde todos praticam a virtude, celebrando com confiança Deus, Criador de todas as coisas, e nele penhoravam toda a sua felicidade e alegria. Caso de Goldwyn, o seu protagonista, que é um aventureiro espanhol de nome Gonçalves, quando ele chega à Lua, ele descobre que a Lua é povoada por cristãos. Tanto que quando ele encontra os serenistas pela primeira vez, ele grita Jesus, Maria, e todos se ajoelham. Agora, como o texto do Bergerac é satírico, né? O herói aí, que é o próprio Cyrano, é um texto em primeira pessoa também. Então, logo chega a lua, ele descobre que está no paraíso terrestre, onde ele encontra o profeta Elias, que lhe fornece a seguinte explicação: essa terra é a lua que vedes desde o vosso globo, e este lugar que caminhais é o paraíso terrestre, no qual somente entraram 6 pessoas: Adão, Eva, Enoque, eu, que sou o velho Elias, São João Evangelista e vós. Veja por que era o caso do São João Evangelista também no anterior, né? E ele continua: sabeis perfeitamente como os 2 primeiros, né, Adão e Eva, foram expulsos, mas não sabeis como chegaram ao vosso mundo. Após terem ambos saboreado a maçã proibida, Adão, que temia que Deus, irritado por sua presença, aumentasse sua punição, considerou a lua, vossa terra, como o único refúgio em que poderia colocar seu abrigo das perseguições de seu Criador. Bom, essas confusões aí com motivo de um motivo antigo com o cristianismo, né? Elas têm razão de ser em vista de especulações que eram contemporâneas sobre se com sua morte Cristo havia salvo apenas a humanidade, ou todos os habitantes do planeta, né? Os índios, todas as pessoas que estavam entrando em contato no século XVI, e aqui ampliado para todos os habitantes do universo. Ou seria o que configura um horizonte de expectativa, tá? Desses séculos XVI e XVII. Isso implica fornecer razões antropológicas, né, para os ensinamentos aí da Escritura, mesmo que em chave satírica, como no caso do Cyrano. Assim, por exemplo, é a curiosa explicação que Elias dá sobre como Deus instalou a serpente que tentara Eva no interior do corpo humano. Elias disse assim para o Cyrano: vós a chamai tripas e a julgais necessárias às funções da vida,
mas ficais sabendo que não são outra coisa que serpentes dobradas sobre si mesmos várias vezes. E aí esse Renaud transfere isso imediatamente, tá, para a esfera do órgão sexual masculino e da procriação, partindo do que está dito no Gênesis, né? Deus dizendo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, dizendo para a serpente. E aí esse Renaud diz o seguinte: de fato, observei como essa serpente procura sempre escapar do corpo do homem. Vemos-lhes a cabeça e o pescoço saírem pelo lado inferior de nossos ventres. Mas também Deus não permitiu que somente o homem fosse atormentado assim. Ele quis que se revoltasse contra a mulher, para lançar seu veneno, e que o inchaço durasse 9 meses após tê-lo picado. E para mostrarmos que falo de acordo com a palavra do Senhor, ele diz à serpente, para amaldiçoá-la, que ela em vão tentaria enganar a mulher, levantando-se contra ela, pois ela lhe faria, enfim, baixar a cabeça. Bom, é curioso como é que essa temática, né, ela se mescla aí, ela está de par com os relatos sobre descobrimento do século XVI, de que dependem as utopias, né, a partir da utopia do Thomas More, que foi publicada em 1518. Vou lembrar que a utopia do More é o relato justamente de um navegante português, tá, que fez todo. Os espanhóis e os portugueses estão presentes aí nessas narrativas. No caso da utopia, o Rafael introduziu, né? No sonho do Maldonado, né? Depois de o narrador conhecer a cidade perfeita na Lua, a Maria de Rojas o conduz ao litoral da América, onde ele encontra uma cidade também perfeita, cuja origem é explicada assim, os habitantes explicam assim: há coisa de 10 anos chegaram à nossa terra os navegadores vindos da Espanha. Eles foram os primeiros a anunciar-nos que Jesus Cristo, nascido de uma mãe virgem, era Deus. Então esses navegadores, né, depois de 3 meses de ensino dessas doutrinas, em desavenças e excessos, eles se mataram uns aos outros. Mesmo assim, mesmo não tendo existido aqueles doutores, ele diz que os que professam o sacerdócio entre nós, depois da morte dos espanhóis, se valem apenas da razão para instruir-nos. É interessante isso, de que tem a doutrinação cristã e depois isso corresponde à própria razão. Bom, o protagonista do conto, né, que eu já falei que encontrou uma lua cristã, que também é um espanhol, né, chamado Gonçalves. Ele é um aventureiro, tanto que ele subiu à Lua depois de peripécias na ilha de Santa Helena e em Tenerife, e depois de 6 meses lá na Lua, ele parte e vai para a China, onde ele escreveu o seu relato, depois de aprender chinês com a amiga do mandarim, mas ele escreveu o relato, e aí apareceram os jesuítas na China. Ele entregou o relato para os jesuítas, que são os que o levaram para a Espanha. Bom, usando os artifícios das paródias, né, o Cyrano de Bergerac encontra na Lua justamente esse Gonçalves, que era o animal da rainha da Lua, tá? E pela semelhança entre os dois, os selenitas concluem que ele, Cyrano, era então a fêmea do animal da rainha. Bom, eu acredito então que seja razoável admitir a importância do horizonte de expectativas criadas aí pelas navegações, e claro que isso está relacionado com a expansão do cristianismo, e a influência que isso tem nessas viagens à Lua no século XVI e XVII. O relato do Luciano seja um modelo para exploração do paradoxográfico, né, do bizarro. Nesse contexto, a principal diferença entre o Luciano e os seus séculos é que ele, Luciano, podia gozar, naquela época, da confortável situação de ser um autor não só antigo como pagão, enquanto Kepler, o Goldwyn e o Cyrano se movem no terreno de mudanças políticas, científicas, religiosas, ou seja, eles estão sempre expostos ao perigo de ter de vir a acertar contas com o censor. Quando da publicação do livro
senador de Bergerac, que só aconteceu um ano depois da sua morte e foi providenciado por um amigo dele, o Henri Lebré. Esse Henri Lebré cuidou, primeiro, de mudar o título do livro para História Cômica, que é uma forma de mitigar o impacto. E depois, ele declara mesmo que omitiu várias coisas por questões de consciência, passagens que ele considerava muito ousadas e que lhe pareciam hostis, abre aspas, né, à religião e às próprias bases do Estado, podendo dar lugar a perseguições contra o editor. É interessante observar como essas passagens dizem respeito, em geral, a 3 tipos de comentários. Primeiro, o confronto dos dogmas cristãos com ideias científicas e filosóficas. Em segundo lugar, esse exercício de completar de um modo nada ortodoxo, né, o que diz a Bíblia. E em terceiro lugar, a crítica aos costumes. Em Godwin, em especial em Bergerac, tá, os exemplos de inversão dependem basicamente da mudança de perspectiva, capaz de colocar em xeque a gloriosa condução da humanidade que reivindicam para si os habitantes da Terra, que é uma lua, diante da reivindicação que dela fazem também os moradores da lua, que também constituem o mundo. Então, o narrador do Cyrano, ele acaba sendo declarado pelos selenitas um papagaio depenado, apresentando-se então a curiosidade pública, como no zoológico, como se faz com animais amestrados. E mais que tudo, né, como eu disse, ele passou a ser considerado a fêmea do pequeno animal da rainha. Esse animal da rainha era o Gonçalves, que é protagonista do Gold, que introduz no relato uma interessante relação intertextual, uma vez que esse Gonçalves, né, se diz no livro do Cyrano, tá? Um europeu nativo da velha Castilha, que encontraram um meio através dos pássaros de fazer-se levar até o mundo da lua. E tendo caído nas mãos da rainha, ele tomaram por um macaco, que naquele país vestem os macacos à moda espanhola. O mais importante é que o Cyrano continua, né? Um dia, meu macho, pois eu era considerado uma fêmea, contou que o que o obrigara realmente a correr a terra inteira e enfim abandoná-lo pela lua, era que não conseguira encontrar um único em que a imaginação estivesse de fato em liberdade. E ele continua, né? Vede, a menos que useis barrete quadrado, né, de professor, né? Um capuz ou uma sotaina, o que quer que possais dizer de belo, se for contra os princípios desses doutores, sois um idiota, um louco ou um ateu. Em meu país quiseram submeter-se à Inquisição, porque eu declarara na barba dos pedantes obstinados que havia vácuo na natureza e que eu não conhecia outra matéria no mundo uma matéria no mundo mais pesada do que a outra. Bom, essa mesma liberdade, então, luciânica, né, de imaginação, que se surpreende em vários pontos da viagem à lua do Luciano. Tanto quanto lhe parece inspiração direta do Luciano, por exemplo, as refeições são inaladas e por isso não geram excrementos, a altura descomunal dos habitantes da Lua, o fato de que lá se encontra alguém transportado da Terra. No caso, o Luciano encontrou um personagem da mitologia grega, né, que é Endymion. O Cyrano encontrou um personagem bíblico, que é o Elias. Quanto também ele avança criando novos prodígios, como o Luciano havia feito com os antecedentes. Então lá tem cotovias que, quando caçadas, já caem assadas. Tem um ritual que serve que seca o sono. E sobretudo, está desenvolvendo uma passagem também do Godo, ele diz que lá na Lua há duas línguas. A dos grandes, não sendo outra coisa, senão uma diferença de tons não articulados, mais ou menos semelhante à nossa música, e aqui que está em uso, né, entre o povo, executa-se pela agitação dos membros,
de modo que, quando falam, com o costume que adquiriram de andar nus, seus membros, acostumados a gesticular suas ideias, movem-se com tanta vivacidade que não parecem pertencer a um homem que fala, mas sim a um corpo que treina. Bom, agora eu vou começar a passar para o segundo grupo do século XIX, em viagens aéreas, embora eu não estou tratando de viagens aéreas, eu poderia voltar na Mesopotâmia, mas é um tema que começa a despertar muita atenção. Com quais meios isso se faz? Não? O que nos conduz aos primórdios da ficção científica. Nós vimos, que no Orlando Furioso ele vai no carro de João Evangelista, uma coisa fantástica. O Gonçalves é levado na Lua por gansos. Nos dois sonhos, o João Manoel vai por essa Maria de Rojas. E o caso de Kepler é o mais interessante. Ele escreve um texto em primeira pessoa, mas a personagem se chama Durocatus, e ele é transportado à Lua por um demônio invocado por sua mãe, que é o demônio da Lavânia. Tá? Esse nome ele diz que é do hebraico Lebane, que quer dizer lua, e como se trata de ocultismo, é muito bom ter um nome em hebraico, por isso que ele não está traduzindo. Bom, considerando que o sonho de Kepler, ele é dedicado em grande parte à astronomia da Lua, ele é um astrônomo. O relato ocupa 18 páginas e em seguida vem 223 notas que ocupam 117 páginas, com cálculos geométricos, com cálculos numéricos, além de uma erudição literária, científica, filosófica, do que ele vai... É curioso que no livro assim, ele se vale desse expediente mágico, que custou à mãe dele, Kepler, um processo na Inquisição, por feitiçaria, porque entenderam que mesmo que o protagonista tivesse um outro nome, do ocaso, como relata em primeira pessoa, então a melhor dele. Essa recepção polêmica do texto não se deve só à presença desse demônio da Lavânia, mas também às próprias afirmações que são debitárias do sistema copernicano, e em especial do livro do Galileu, publicado em 1610, chamado Mensageiro Sideral, considera muitas observações sobre a Lua. Com relação ao ponto que nos tem chamado a atenção, a Lua do Kepler é habitada por animais em geral de natureza serpentina, os quais vivem em cavernas, pois de uma maneira maravilhosa eles se expõem ao sol ao meio-dia, como se por prazer, ainda que não faça em nenhum outro lugar, a não ser nas aberturas das cavernas, para garantir que possam recuar com segurança e rapidez. Bom, com esse ato aí do século XVIII, então, nós temos viagens aí interplanetárias, como Micromélios do Voltaire, mas não é a Lua que está aí em cena, né? O que se nota no século XIX é o crescimento do interesse em como a viagem é tecnologicamente possível. Bom, isso já estava no Sermão de Bergerac, que sobe os ares no balão, fabricado para isso. Ele sobe de Paris, em linha reta, e pela rotação da Terra ele desce primeiro em Quebec, o que prova que a Terra tem a rotação, né? Ele conversa sobre isso com o governador da Nova França, que é o senhor de Montbazon, permitindo-lhe então contrapor-se à opinião comum e dos jesuítas de que é o Sol que se move, sendo esse balão que ele vai à Lua. É no balão também que vai o Hans Pfaall, personagem do Edgar Allan Poe. Qual a diferença com relação aos relatos anteriores? De que o conto
é um conto, né? Praticamente toda trata só da viagem, que durou 19 dias a partir de Roterdã, e ele tem interesse o tempo todo nos detalhes técnicos relativos a questões práticas, como o controle da velocidade da subida, as consequências da queda de pressão no organismo, o que fazer com a rarefação da atmosfera, e como o Hans Pfaall prevê tudo isso, ele embarca munido de numerosos instrumentos e materiais necessários, estou citando, para fazer experiências nas mais altas regiões da atmosfera: telescópio, barômetro, termômetro, eletrômetro, compasso, bússola, relógio de segundos, assim como um globo de vidro para fazer vácuo, fechado hermeticamente, sem esquecer de um aparelho condensador que produzia atmosfera. Bom, ele leva também uma quantidade muito grande de água e de víveres que os outros simplesmente não estavam interessados nisso. O relato da viagem e das observações do alto que ele faz na Terra é predominante, e quando ele chega à Lua, né, em meia dúzia de linhas, ele termina o assunto. Ele diz que quando ele começou a descer na Lua, puxado pela gravidade, apenas tive tempo de observar que toda a região, tão longe quanto a vista eu podia alcançar, estava coberta de habitações liliputianas. E está naturalmente escrevendo depois do Google. Depois caí como uma bala bem no centro de uma cidade de aspecto fantástico, e no meio de uma multidão de gente baixa e feia, nenhum dos indivíduos pronunciando uma sílaba, nem se dando ao mínimo incômodo de me prestar assistência. Mantinham-se todos os punhos nos quadris, como um monte de idiotas, fazendo caretas de maneira ridícula e olhando-me e ao balão de travessa. Afastei-me deles com um desprezo soberbo. Os selenitas, aí nesse caso, ainda que eles sejam, parece, né, humanoides, eles não são mais, como nas ficções anteriores, eu diria completamente antropomórficos. Nada interessando aí nesse caso sua organização social, sua língua, seus costumes, como anteriormente. Não seria errado entender, eu penso que nós nos encontramos com um horizonte de expectativa diferente aí. Nomeadamente, nós podemos dizer esse da ficção científica, que se estabelece, né, de par com a Revolução Industrial, que pôs em primeiro plano as tecnologias, o capitalismo e a expectativa de um progresso material sem fim. Esse enfoque se encontra no livro do Wells, né, da H.G. Wells, Primeiros Homens na Lua, em que se conta a viagem de um empresário, então, na verdade, chamado Beckford. Ele está interessado em achar ouro na Lua, e aí ele se alia ao cientista, né, Cavor, e eles viajam dentro de uma esfera coberta de cavorita, está vindo do nome do cientista, tá? Ele inventou um elemento que é uma espécie de tinta que gera uma repulsão gravitacional. Então, assim, tudo pintado, eles são expelidos da Terra. Tem umas espécies de persianas, né, que elas ficam abaixadas, cobertas disso, e quando eles abrem a persiana voltada para um outro aço, então eles vão naquela direção. E assim eles vão para a Lua. Depois do pouso, os dois homens descobrem uma paisagem, primeiro desolada, mas conforme o Sol nasce, a atmosfera fina e congelada vaporiza e aparecem plantas estranhas que crescem com uma extraordinária rapidez. Eles encontram grandes monstros e selenitas, tá? No texto ele usa selenita mesmo, de 5 pés de altura, com forma insetoide, os quais têm uma sociedade completa e tecnologicamente sofisticada, vivendo no subsolo, em milhares de formas, tem milhares de formas esses selenistas, cada qual desempenhando uma função social específica, aquela para a qual eles foram criados. Bom, na mesma linha, estou passando rápido, não tem como entrar nos detalhes, né?
Na mesma linha, mas numa chave que nós podemos considerar satírica, está o romance do Júlio Verne, Da Terra à Lua. Eu não sei aqui quem já viu esse romance e a surpresa que ele é. Bom, eu vou resumir pegando pontos. O protagonista, né, que se chama Gilbert Barbicane, ele é presidente de um Game Club, um clube de armas de Baltimore, nos Estados Unidos. Vou lembrar que o Júlio Verne é francês, ele está fazendo uma série de sátiras aos americanos no livro. Tá? E nesse clube de armas, né, ele chegou à conclusão que, já que havia terminado a Guerra de Secessão e ninguém mais tinha interesse em fabricação de armas, então eles podiam se dedicar à fabricação de um artefato capaz de ir à Lua, o que, segundo o narrador, está de acordo com o mais próprio dos norte-americanos, já que os Yankees, esses primeiros mecânicos do mundo, são engenheiros, assim como os italianos são músicos e os alemães são metafísicos, todos de nascença. Bom, então o livro, tá, que tem 360 páginas, na edição que eu tenho aqui no computador, ele é dedicado a dizer como é que eles fabricaram essas coisas para tornar possível a viagem. Não é nada mais, nada menos que um enorme canhão, cujo projeto de construção se descreve detalhadamente, descrevendo como que vai ter seu material, como vai ser isso e aquilo. Descreve o campo de lançamento que foi construído na Flórida e, finalmente, a nave, né, que vai ser julgada pelo canhão. Tudo isso de um modo público, espetacular, com os jornais anunciando que a conquista da Lua acrescentaria mais um estado à Federação Americana, uma multidão acompanhando tudo lá no próprio lugar em que tudo se fazia, conforme o narrador irônico, né, tudo de acordo com o modo americano de ser. Só no antepenúltimo capítulo, tá, já na página 347, enfim, a nave lançada. A gente está esperando uma viagem aqui. Agora, ela leva no seu interior o Barbicane e um francês de nome Michel Ardan, que havia aparecido num ponto do relato e convencido todos que era possível mandar no satélite, não uma nave vazia, mas tripulada. E ela foi tripulada pelos dois com a esperança de que encontrassem alguns habitantes de lá, inclusive, para se tornarem mais um estado da Federação. Não era 50 ainda, tá? Eu acho que era o 36º da Federação Americana. Bom, a aventura termina no anticlímax, porque depois de uma dezena de dias com muitas nuvens, e eles não conseguiam saber onde a nave foi parar, então lá no observatório de Cambridge, os astrônomos constatam, né, e informam que não se tinha atingido o objetivo, que era pousar na Lua, porque o projétil passou de lado, mas muito próximo, de modo que ele ficou retido pela tração normal, lunar. Então lá o seu movimento retilíneo mudou no movimento circular, de rapidez vertiginosa, de modo que ele se tornou um satélite do satélite. Que é a Lua. Bom, um outro tanto, mas eu não vou fazer isso, seria a partir daí enveredar pela produção típica do século XX, que é o cinema, né? E a gente teria vários casos, mas eu não vou fazer isso. Eles seriam um outro percurso até a Lua. Mas eu queria lembrar o grande filme do Georges Méliès, né, que é de 1912, e é muito legal com relação a várias coisas. Lá estão presentes a observação do satélite, né, com um enorme telescópio pelos cientistas, né, então os cientistas estão lá. É uma ficção científica, a primeira do cinema. Tem a discussão dos cientistas sobre a rota da nave a ser lançada, desenhada por quadro, né, com giz. O projeto de fabricação do caminhão que vai chegar a nave na Lua. E o pano de fundo o tempo todo é uma cidade muitíssimo
industrial cheia de chaminés que expelem uma quantidade impressionante de fumaça. Tá? Nós estamos aí inteiramente nesse contexto tecnológico, industrial, etc. Bom, depois que o projeto, né, que a nave é lançada, aí tudo vira uma coisa fantástica. A primeira delas porque a nave atinge justamente o olho da Lua. A Lua tem olho se mexendo e a nave fura o olho da Lua. Aí os tripulantes, né, encontram então, andando pela Lua, enquanto os selenitas humanoides, só uma fantasia assim, né, bem curvada, com uma coisa qualquer nas costas. Eles não são nada hospitaleiros, os selenitas, né? Eles investem contra os terráqueos, os cientistas que estão lá, mas eles são indivíduos com um golpe de bengala. Eles, como no Luciano, né, no Simão, eles se dissolvem em fumaça. Nós vimos mais de uma vez essa coisa aí nesses livros. Para o retorno não precisa de propulsão, que a nave simplesmente cai da Lua na Terra e cai no mar. Agora, quando a nave está saindo da Lua, um dos selenitas agarra a nave, então ele chega também na Terra. Bom, nós podemos dizer sim que é uma cena de ficção científica que não deixa de celebrar a sua relação com os relatos antigos aqui eu estou dizendo anteriores, né? Até pelo que tem de cômica nessa cena. Bom, depois do feito de 20 de julho de 1969, né, quando o Louis Armstrong ele pronunciou aquelas palavras famosas antes de pisar no exterior da nave, né? Ele dizia: "Eu vou agora abandonar o módulo lunar. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." O que se passou com o horizonte de expectativa das viagens à Lua e dos selenitas? Uma pergunta que eu estou fazendo. E eu não sei se você respondeu tudo, não. Mas eu acho que o primeiro dado é que os textos não deixaram de ser lidos. Tá? E nem de filmados. Né? O último filme do livro da H.G. Wells é uma adaptação para o cinema feita pelo BBC em 2020. Então, nós estamos no século XXI. Nós podemos admitir que haja nisso, né, na recepção, nisso, né, como é que eu vejo aquilo lá, aqueles lagartos na Lua, eu sei que a Lua não tem absolutamente nada. Nós podemos pensar que tem ali uma visada histórica a partir da qual se mantém o interesse. Mais que isso, porém, eu diria que o interesse se mantém na medida em que as obras não se reduzem elas próprias, né? É uma pré-história da chegada efetiva à Lua, não era isso que elas estavam fazendo, mas elas tratam desses inúmeros aspectos envolvendo o contraponto entre nós e os selenitas, dando esse ponto de distanciamento para a sátira das práticas humanas e do que se faz na Terra, o que fica mais destacado, sobretudo nos textos satílicos. Bom, quando continuo ainda dando para os meus alunos no texto do Luciano, das narrativas verdadeiras, né, com toda essa paradoxografia, que tem vários aspectos, mas principalmente aí nessa passagem sobre a Lua, o comentário primeiro é sempre mais ou menos o mesmo, né? Mas isso é pós-moderno. Eu sempre concordei, só fazendo uma correção. Não é propriamente pós-moderno, mas é sim pós-antigo. O que se poderia aplicar está em sentido amplo a toda essa tradição que se inicia aí no século II depois de Cristo. Obrigado. Muito obrigada, professor Jacinto, por essa palestra tão erudita e tão instigante.
E sem muita demora, eu já abro o microfone para o público para perguntas e comentários.